crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui nesse dia em que se comemora a independência do Brasil, dia 7 de setembro, gravando esse vídeo para você. O dia está lindo, ensolarado, não é mesmo? Que bom, graças a Deus. Pois é. Você sabe o que significa esse feriado em que todos os anos os brasileiros comemoram? Eu vou ler para vocês informações muito importantes acerca desse assunto, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vocês estão lembrados quando a gente conversou lá no início do ano, no mês de abril, sobre o descobrimento do Brasil? Lembram-se? Pois é, em que os portugueses chegaram aqui e encontraram os indígenas que já viviam aqui em nossas terras, não é mesmo? Muito bem. E aí, olha só, o tempo passou, muitos anos se passaram, né? Mais de 300 anos se passou, e aí aconteceu uma situação onde, antes de partir para Portugal, Dom João VI, que era pai de Dom Pedro, esvaziou os cofres do Banco do Brasil. Quer dizer, nessa época já existia o Banco do Brasil, né? E levando quase todo o ouro para Portugal. E deixou o Dom Pedro, que era seu filho, como príncipe regente aqui no Brasil. Nessa época, crianças, não era república, né? Quer dizer, não era um presidente que governava o país. Era a época da monarquia. O país era regido, no caso, pelo rei ou imperador, certo? Então, esse homem chamado Dom João VI, né, que estava aqui dominando o país, voltou para a sua terra lá em Portugal e deixou seu filho aqui cuidando do Brasil. Os portugueses, porém, não gostaram da situação de Dom Pedro ter ficado aqui. Eles achavam que ele também teria que ter voltado para lá, porque eles queriam mesmo era que o Brasil voltasse a ser uma colônia, né? Um lugar onde fosse, no caso, tão somente governado por eles. E os brasileiros elaboraram, então, um documento, sabe, um abaixo-assinado. Sabe o que é isso? É quando a gente quer lutar por alguma causa, aí pega várias assinaturas, né, para mostrar que não só a gente, mas outras pessoas também querem aquilo. Então, eles fizeram esse abaixo-assinado pedindo, né, a permanência do príncipe regente aqui no Brasil. E Dom Pedro gostou daquela situação, né? Ele achou favorável aquela situação. E aí, sabe o que aconteceu? Ele disse uma frase célebre, quer dizer, uma frase que ficou marcada, né, aqui na história do Brasil. Ele falou assim: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Sabia? Muito bem. E essa declaração de Dom Pedro foi feita no dia 9 de janeiro de 1822. Olha aqui, crianças, 1822 foi quando Dom Pedro falou essa frase, né? Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E essa declaração, então, ficou conhecida como o Dia do Fico. Dias depois, Dom Pedro formou seu ministério e nomeou para ministro José Bonifácio de Andrada e Silva. Como as ameaças de Portugal continuaram, Dom Pedro, que fora controlar conflitos entre brasileiros e portugueses lá na província de São Paulo, que na época não era ainda um estado, né? Era uma província, um lugar bem, né, menor, anunciou as margens do rio Ipiranga. É um rio que tem lá em São Paulo, crianças, até hoje, né?
ele anunciou no dia 7 de setembro de 1822, assim, olha, brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Quer dizer, ele então ali estava declarando que ele preferia ficar aqui no Brasil ajudando os brasileiros ao invés de deixar o Brasil ser escravizado por Portugal. Então ele puxou a espada dele e gritou: independência ou morte! E no dia, isso tudo aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Por isso, crianças, que todos os anos se comemora a independência do Brasil. Quer dizer, o Brasil tornou-se livre de Portugal nessa data. E olha, passou-se um mês e um pouquinho, né? No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro então foi aclamado imperador do Brasil e passou-se a chamar Dom Pedro I, certo? Então essa é a história da independência do Brasil, né? E é por isso que todos os anos se comemora, né, com muita alegria essa data. A gente vê os desfiles, né, quando não é tempo de pandemia, os desfiles das escolas, do exército também, certo? É por isso, então, quem proclamou a independência do Brasil foi Dom Pedro I, tá bom? Então, crianças, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês possam ler essas informações novamente, né? Eu deixei também umas atividades, né, sobre esse tema para você estar fazendo juntamente com seus familiares. Fiquem com Deus, um bom feriado e até a próxima aula. Tchau!